Desde que o mundo é mundo, o homem nunca deixou de ir atrás das perguntas, muito menos de ficar satisfeito apenas com uma resposta. São as perguntas que transformam o mundo. Por isso, continuamos a nos questionar. Para onde quer que você olhe, você enxerga a nossa evolução. Novas soluções, novas invenções. Tudo em um rápido ritmo de transformação. Quando a força e os conhecimentos das engenharias, agronomia, geociências e tecnologia são combinados, nada é capaz de nos parar. Quais serão os nossos próximos passos? CREA Santa Catarina, transformando vidas. A minha fala hoje aqui, ela vai estar mais voltada à academia. Eu vou trazer um pouco da CAPES e daquilo que nós estamos fazendo em prol da pós-graduação no Brasil. E não só no design, mas da arquitetura também, já que eu acredito que o público que está e que vai nos ver ou está nos vendo agora via YouTube ou nos verá depois, então terá a oportunidade de ter esse conteúdo de forma assíncrona, porque hoje nós estamos dobrando o nosso universo de forma síncrona e assíncrona, vivemos sempre em dois espaços, dois tempos, e isso faz com que o nosso mundo, o nosso espaço, aumente bastante. A pós-graduação no Brasil ela é bastante jovem, né? A pós-graduação está sempre vinculada ao ensino continuado. É nós continuarmos estudando após a graduação. E é disso que nós nos ocupamos. Hoje eu sou ou ocupo o cargo de coordenador da área de arquitetura, urbanismo e design. Então, essas três sub-áreas a gente atende ao Brasil inteiro. Então, como o público, com certeza, aqui está voltado também para a arquitetura, pode entender um pouquinho, mais ou menos, como é que nós estamos trabalhando e como nós estamos vendo, induzindo o futuro da pós-graduação. A pós-graduação no Brasil é muito jovem, tem desde 1960, ou seja, a pós-graduação é uma pós-graduação que ainda precisa se firmar. Ou seja, esse tempo que às vezes parece tanto, é pouco, né? São 63 anos, ainda é bastante curto. Nós devemos a pós-graduação a esse cidadão aqui, Anísio Teixeira, que foi para os Estados Unidos junto com Monteiro Lobato e o que escreveu Casa Grande Senzala, o pernambucano, como é o nome dele? Alguém lembra dele? Gilberto Freire. Então, os três foram estudar nos Estados Unidos e trazem todo o processo e toda a ideia de pós-graduação dos Estados Unidos. Muitas vezes nós somos levados a imaginar que a pós-graduação brasileira fosse um espelho da europeia. Não, é dos Estados Unidos. Os três trazem essa ideia. Ele tinha isso muito claro, que ele via a pós-graduação, a graduação, o ensino no Brasil como igualitário, direito universal e, portanto, o ensino como uma atividade pública, gratuita e laica. Essa era a visão dele. Teve muito confronto com a igreja, que queria que continuasse laica e que fosse dividida, e que isso causou alguns problemas para ele no futuro. A missão da pós-graduação é a expansão do ensino superior, qualificação de profissionais capazes de diminuir a dependência econômica e tecnológica do país. Só aí a gente já percebe o conflito, ou seja, a dualidade que existe na educação. Ao mesmo tempo que você precisa expandir, você precisa qualificar o uso, ou qualificar o conhecimento, qualificar os profissionais para o uso do conhecimento científico. O que impulsiona a pós-graduação no Brasil é exatamente o movimento desenvolvimentista. Então, na década de 50, o Brasil começa a se industrializar
E nós precisamos, então, qualificar através do ensino superior para dar sustentação, principalmente do ponto de vista do intelectual das pessoas, para que nós pudéssemos continuar o crescimento desta época. A educação, então, ela tem duas vertentes que se opõem, que é a manutenção da tradição e, ao mesmo tempo, a mudança social. Então, ela mantém a tradição, propõe a mudança social. Daí porque o ensino brasileiro, principalmente de pós-graduação e da graduação também, ele vai crescer nessa dualidade. Nós precisamos do ensino acadêmico para formar novos professores, porque é um país gigante. E a gente precisa ocupar esse espaço, precisa levar a educação às fronteiras do Brasil, acabando com a assimetria. E, ao mesmo tempo, nós precisamos qualificar os profissionais que hoje estão na indústria, no serviço público, para que essas pessoas possam usar o conhecimento científico gerado nas universidades. Então, nós tínhamos essa dualidade entre isso. Daí o ensino, se olharmos aqui, o ensino ele vai seguir uma linha muito parecida com os Estados Unidos, ou seja, aonde o aluno pode fazer, e é isso que nós temos hoje, o aluno pode fazer um bacharelado, pode fazer o trabalho dele inteiramente acadêmico, depois fazer uma especialização, depois fazer um mestrado profissional, depois ir para um doutorado acadêmico, ou seja, o aluno tem todos esses caminhos para percorrer, dependendo da sua atividade. Se ele tem uma atividade, ou se ele desenvolve uma atividade na empresa e não tem interesse, digamos, em se qualificar para a academia, ele pode se qualificar para continuar no seu trabalho e aí evoluir. Nós vemos isso claramente. A CAPES hoje tem um controle total do quanto ganhava um aluno antes e quanto ganha um aluno depois que acaba o seu processo de mestrado ou de doutorado. E o avanço é significativo. Daí porque foi criados os programas profissionais. Então, os programas profissionais já não estavam mais com a cabeça voltada a formar professores para ir mais além nas fronteiras do Brasil, e sim para formar profissionais, para qualificar profissionais, para que eles passem a usar as ferramentas usadas na academia para a sua própria atividade profissional. O número de doutores, e a gente vê aí a dicotomia, essa dicotomia que a gente está falando. O número de doutores no setor produtivo na universidade. No Brasil, nós temos mais de 70% dos doutores alocados nas universidades. Apenas 10% estão na indústria e 15% estão no governo. Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, ou pegarmos os Estados Unidos em comparação com o Brasil, nós teremos exatamente o oposto. 80% dos pesquisadores estão na indústria e 12% nas universidades e 18% no governo. Se olharmos o governo, nós estamos ali, não tem muito grande diferença. Mas se olhar a quantidade de doutores que estão no setor produtivo, e aí eu faço a ressalva, setor produtivo não universitário, que aí quando a gente fala setor produtivo, parece que a universidade não produz. Então, setor produtivo, não universitário, você vê a inversão que é. Nós não estamos, ou não estávamos, esse número já começa a melhorar, ainda trabalhando com as pessoas que estão nas empresas, ou que estão no setor, no terceiro setor. Vamos aqui. A produção do conhecimento brasileiro é reconhecidamente significativa. Nós sempre estivemos ali entre o 11º e 12º, às vezes 13º, mas sempre atrás da Coreia do Sul, em termos de produção intelectual. Nós produzimos muito intelectualmente, mas quando você pega essa produção e vai ver a aplicabilidade dessa produção, nós vamos ficar atrás de países africanos, por exemplo. Ou seja, nós contribuímos mais com a produção científica mundial do que com o PIB.
Nós podemos ver, por exemplo, embora o dado seja de 2017, nós temos uma grande dificuldade de atualização de dados, mas pegando um dado de 2017, que não muda muito do atual, nós temos o quê? Entre 2011 e 2017, o país despencou 22 posições, ou seja, o Brasil está no 69º lugar no Índice Global de Inovação. E aqui caímos 22 posições. O Brasil tem apenas 0,03 de todas as 10 milhões de patentes vigentes no mundo. Ou seja, a detenção de patentes que nós temos é muito pequena se comparada com aquilo que a gente produz. Deveria ser muito maior. Apenas 1,28% do PIB é empenhado em pesquisa e desenvolvimento, enquanto países desenvolvidos investem, em média, 2,3%. Então, existe uma necessidade de aumentarmos o nossa participação na educação, na pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa fazer com que o país possa crescer, e isso é uma função também da pós-graduação. 36,4% das empresas industriais são consideradas inovadoras. Seria necessário ampliar em 60% os investimentos brasileiros em inovação, tanto em dinheiro quanto capital humano, para chegar ao patamar da Suíça, né, que seria um dos primeiros, junto com os Estados Unidos e a China. Né? Apesar de ser a maior economia da América Latina, o Brasil é superado pelo Chile, Costa Rica, México, Panamá, Colômbia, Uruguai. Então, isso é uma lacuna muito grande que a gente precisa se empenhar para fazer com que mude esse processo e a gente possa ajudar o país a se desenvolver. Como foi dito, possui 3% das patentes. Aqui, isso aqui é um dado interessante. No Brasil, as universidades detêm 27%. Enquanto você vê outros países desenvolvidos, apenas 3% pertencem às universidades, no Brasil é 27%. Vamos ver esse dado aqui, ó. É um dado de 2016, não muda muito, mas a gente vê aqui que a maior detentora de patentes é a Universidade Federal de Minas Gerais. A Whirlpool, nesse ano, foi a empresa que mais produziu patente, deteve 31 no ano. Né? Então, isso você vê a distância que é. Claro que existe um dado que cria uma deformação, porque muitas vezes a Whirlpool prefere patentear fora do país, tá? Que aí entra como não residente, do que patentear no Brasil, porque o processo de patente no Brasil é mais demorado e muitas vezes bem mais caro. Né? Interessante para a arquitetura ter uma ideia, nós temos a área, então, de arquitetura e urbanismo, que normalmente estão juntos, e a área do design. E, normalmente, cria-se uma tensão entre essas duas áreas. E, normalmente, a gente vê o seguinte, que a primeira graduação de arquitetura já surge em 1876. Então, é muito antigo, ainda com Dom Pedro II. A primeira pós-graduação em arquitetura é na USP, em 1965, e teve uma anterior, que foi fechada pelo governo militar, que era na UNB. Né? Então, a pós-graduação em design inicia-se só em 1990, para vocês terem ideia como é jovem, e o primeiro doutorado em design em 2003. Ou seja, é bastante jovem e ainda estão no processo de consolidação e ainda criando identidade própria no Brasil. A pós-graduação em design, no Brasil, ela está, então, integrada nessa grande área que é arquitetura, urbanismo e design, que compõe as ciências sociais aplicadas da CAPES. Atualmente, são 63 programas, 50 como acadêmicos e 17 na categoria profissional. Então, a gente percebe o crescimento que começa a ver, eu vou mostrar os dados para vocês, o crescimento dessa linha profissional, como começa a surgir dentro da área do design, que eu acredito que o design tem já na sua origem
essa coisa de desenvolver o trabalho, digamos, aplicado, tá? Mais do que a arquitetura, porque está sempre junto à indústria, sempre junto ao terceiro setor. Nós estamos espalhados praticamente em todo o Brasil, vou mostrar para vocês, são 16 acadêmicos, dos quais completos mestrados e doutorados e apenas 4 mestrados. Agora a Univille aprovou o primeiro mestrado, que é o primeiro doutorado em design do país. Então o primeiro doutorado de design de profissional vai acontecer aqui em Joinville. A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, como nós já vimos, surge aí, ela tem essa distribuição. Tá? Eu me localizo aqui na diretoria de avaliação e na diretoria de relações internacionais. Tá? Então, essas duas diretorias. Eu ia até aproveitar para dar uma puxada de orelha nos nossos egressos e nossos alunos, porque nós buscamos pouco as relações internacionais e usamos muito poucos editais. Nós vemos poucos alunos de Joinville, poucos alunos do design, poucos alunos da arquitetura, requerendo bolsa para isso, para sair do país. Para vocês terem ideia, nós temos um edital agora aberto, porque normalmente os alunos dizem, não, professor, olha, é difícil, porque depende do idioma, eu não me sinto seguro. Mas, por exemplo, temos um edital agora para os Estados Unidos aberto, que é para quem tem um nível médio em inglês, para ir para os Estados Unidos, para aprender inglês, depois voltar e aí pleitear bolsas para sair do país. Né? Então, nós temos uma série de bolsas de estudos, por exemplo, que você se inscreve e fica, por exemplo, 6 meses no país estudando a língua para depois de 6 meses você poder entrar. Tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tenha, claro, essas oportunidades que muitas vezes nós não buscamos porque desconhecemos. Né? E esses editais estão sempre sendo abertos pela coisa. Uma das coisas que a CAPES trabalha é com avaliação. Nós avaliamos a cada 4 anos toda a pós-graduação brasileira. Toda a pós-graduação brasileira é avaliada a cada 4 anos. E todo curso que se propõe a abrir, a CAPES também faz a avaliação individual de todos esses cursos. Qual é o objetivo dessa avaliação? Primeiro, aferir a qualidade desses cursos, como estão a qualidade desses cursos. Depois, identificar necessidades e induzir. Como nós trabalhamos com avaliação, a gente coloca na ficha de avaliação, por exemplo, algumas coisas que induz aos cursos começarem a se dirigir e melhorar. Vamos citar uma indução. Por exemplo, até bem pouco tempo, os cursos eles estavam passando de 4 anos. Então, os alunos, em vez de acabar o doutorado em 4 anos, eles acabavam em 6, em 7. Então, você coloca lá uma trava que diz que isso será avaliado. Então, os cursos começam a fazer com que os alunos possam acabar dentro de um prazo pré-determinado. É fundamental essa avaliação para dar subsídio a políticas públicas para o país. Tá? E, além disso, fazer um retrato da pós-graduação a posteriori. Ou seja, o quadriênio é de 4 em 4 anos, acaba agora em 24, 25 a gente faz a avaliação. Então, nós temos um retrato do que foi a avaliação ou do que foi esses 4 anos. E aí se redireciona para novos caminhos. Então, nós temos avaliação de entrada e avaliação de permanência. Mas nesse íntere aqui tem também o acompanhamento. Então, nós estamos acompanhando o tempo todo os cursos e sabendo o tempo todo o que é que estão fazendo cada um deles, o que é que está produzindo, o que é que não está produzindo, para que a gente possa interagir com eles e melhorar e apontar. Agora há pouco fizemos o que a gente chama de avaliação de meio termo. Aqui no meio desses 4 anos, juntou-se toda a pós-graduação para que você pudesse discutir a ficha que nós usaremos na próxima avaliação. Nós temos hoje no país 548 instituições de ensino superior, né? Temos
4.592 cursos de pós-graduação espalhados e temos praticamente quase 100 mil pessoas, das 789 mil pessoas envolvidas nesse processo. E a produção científica, só nos 2 últimos anos, passa de 1 milhão. A CAPES tem hoje cerca de 99 mil bolsistas. São 44 mil de mestrados, 50 mil de doutorados e 4.400 de pós-doutorados. Então, realmente é uma qualificação acelerada para dar suporte ao desenvolvimento do país. O status dessas IEDs que estão espalhadas na nossa área, ela está assim configurada. Nós temos 17% de universidades estaduais, né? Aqui nós temos a UDESC, temos 27% de particulares. Nessa particulares, ainda diminui um pouco a particulares, porque entram aqui as confissionais e aquelas que são ligadas sem fins lucrativos, né, que são chamadas as comunitárias. Então, essa pizza aqui ainda recebe um corte maior, porque tem essa configuração que é bastante específica e que difere muito de uma universidade privada que tem fins lucrativos e aqui não tem fins lucrativos. Aqui nós temos uma distribuição por área ou por região da CAPES. A CAPES de uma forma geral, e aqui a nossa área de arquitetura, urbanismo e design. Você vê que a pizza difere muito pouco. Então, nós ocupamos já todos esses espaços, tá? Diminuindo a assimetria, mas que a gente precisa chegar mais. A gente precisa ir com a pós-graduação mais longe, porque se vocês imaginarem, por exemplo, um aluno que talvez esteja no oeste e que ele não tem a universidade lá, ele tem que se deslocar, o custo para ele se formar, o custo para ele se educar é maior do que um aluno, por exemplo, que more em Joinville. Teria um custo bem menor. Nós temos aqui a quantidade de cursos e a queda. Tá? Nós temos aqui esse marco aqui, que é muito importante, que é o marco da pandemia. Então, a gente vê que deu uma queda na pandemia, aqui em 2022, para arquitetura, que é para a nossa área, deu uma quedazinha, mas que ela aumentou um pouco, não tanto quanto esperado, mas aumentou um pouco, e a gente já sente que aqui vamos passar a 70 até o final do ano, voltando a ter patamares pré-pandêmicos, né? Ou seja, a busca pela pós-graduação, ela retoma no país inteiro. Né? PPG por modalidade, isso aqui é interessante, a nossa área de arquitetura e urbanismo e design, ela já tem 25% dos programas como profissionais. Tá? E temos aqui 75% de programas acadêmicos, ou seja, a nossa fatia de programas profissionais é maior do que a fatia de programas da CAPES como um todo. Aqui nós temos o total de discentes, a procura, 2020, aqui a pandemia, o ponto de pandemia, e a gente sente que teve uma queda, tá? Em 22, essa boca aqui começa a abrir, mas a gente já tem os últimos dados que ela volta a fechar. Tá? Então isso aqui volta a fechar e a gente continua no progresso da pós-graduação. Aqui nós temos o grau acadêmico, em grau acadêmico, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e mestrado profissional. Então, mais uma vez, essa divisão. Aqui não aparece ainda o doutorado da Univille. Né? Ou seja, quando apareceu o doutorado da Univille, nós ganhamos esse pedacinho da fatia dessa pizza, que é 1%. Então, a gente cresce aí também. Aqui nós temos por sexo. Né? A nossa área é uma área feminina. Né? Você vê aqui a CAPES como um todo, tá? 55% são de mulheres. Agora nós temos, a nossa área, 60% são de mulheres.
E quando nós observamos os professores e os alunos, aqui nós temos a mesma coisa. Aqui são os alunos. Então, nós temos aqui por aluno, 45% aqui na CAPES é masculino. A gente aqui só é 39% masculino. Então, isso aqui tende a fechar e a nossa área tende a ser cada vez mais feminino. Aqui a mesma coisa, aqui são os docentes, professores, na nossa área são 52%, né? Já tem aqui 52%, enquanto a CAPES é 43%. Então, o número de professoras é bem maior do que o número de professores. Isso aqui é um dado interessante que cria uma expectativa que eu ressaltei aqui muito fortemente, que é dos programas profissionais. Mas aqui vem o espaço dos programas acadêmicos. Por quê? Porque aqui nós podemos ver grau de titulação, como nós temos ainda uma pizza muito aqui para cima, ou seja, com titulação bastante antiga. Nós temos aqui, por exemplo, na CAPES, pessoas tituladas na década de 60, entre 60 e 64. Aqui também nós temos na área, principalmente por conta da arquitetura, por ser mais antiga, não por conta do design. E aí, nesse outro gráfico aqui, a gente vê como, podemos ver aqui como a nossa área está envelhecida em relação à CAPES. Então, nós somos uma área mais envelhecida. Nós estamos agora criando um projeto para facilitar a entrada de jovens doutores na área, para a gente poder começar a renovar, porque esse grupo aqui já começa a se aposentar. Esse aqui está na linha da aposentadoria. Então, a gente começa a ter bastante envelhecido e temos pouquíssimos professores de 30 a 34 anos. Então, nós temos que alargar isso aqui para garantir que o curso possa avançar com o tempo e não ter esse gap de envelhecimento que nós estamos vendo aqui. O que eu gostaria de falar para todos, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, principalmente para os alunos, é a importância da educação continuada, principalmente quando nós lidamos, que é o nosso caso, da arquitetura, urbanismo, do design, com conhecimento técnico-científico. Ou seja, ele melhora, a educação continuada é melhorar as habilidades profissionais, aptidão a inovações tecnológicas, expansão de oportunidades profissionais. Quando você fala de um programa de pós-graduação, você tem juntos todos os alunos de direito, alunos da medicina, alunos da engenharia, todo mundo estudando juntos com um foco só. Por exemplo, o foco no design, que a gente está falando aqui, ou da arquitetura. Então, você tem os alunos todos voltados para aquele foco. E essa troca permite uma troca de experiência gigantesca, né? E muito boa. Então, isso é uma oportunidade. Mas, acima disso, acima de qualquer coisa, eu, que já estou, né, me caminhando para a aposentadoria, ele faz, acima do campo profissional, ele traz um desenvolvimento pessoal. Então, o que nós estamos vendo é que muitas pessoas que já estão aposentadas ou que estão em via de aposentar-se, fazendo o curso, entrando para fazer o curso. A minha irmã, por exemplo, ela tem 70 anos e está fazendo o mestrado dela agora. E super feliz e satisfeita da vida pela troca que acontece na aula, né? Lembra muito aquela visão filosófica do Sócrates quando ia morrer e pegaram ele tocando flauta e perguntaram, mas você está tocando flauta, tentando tirar uma nota, você vai morrer daqui a pouco? Ele disse, não tem nada a ver. Aprendizagem é aprendizagem, maravilhosa, se aprende sempre. Né? Então, isso aqui traz uma oportunidade também de vocês conviverem entre os pares. Bem, é isso que eu trouxe para vocês hoje, pelo menos para a gente ter uma abertura e esperar que nós tenhamos uma visão para a pós-graduação mais colaborativa, mais participativa e, principalmente, pedir para vocês que estão em casa de não parar de estudar, continuar estudando, seja na arquitetura, no design, seja no urbanismo ou em qualquer outra área. Nós não podemos parar de estudar. Por favor.
eu comecei a fazer design lá, quando a gente terminou o curso, né? E eu trabalhei 28 anos na Whirlpool, e depois, quando eu saí de lá, eu trabalhei mais 10 numa concorrente. Eu fui dar consultoria para a Esmaltec, em Fortaleza. Fui desenvolver os fogões, geladeiras deles lá. Fiquei 10 anos lá. E depois disso, eu continuo até hoje prestando consultoria para empresas e tal. Hoje eu presto consultoria só para uma. Não quero saber de muita confusão. Eu trabalho com uma empresa só e fim, né? E no fim eu tenho 50 anos aí de atividade, né? Somando tudo. Claro, a maior parte do tempo inserido dentro da indústria, que é o caso. E aqui eu coloco assim algumas. É só apertar no meio? Aqui. E daí fica aquela questão que sempre vem. Antigamente, eu dei ao longo da minha carreira aí centenas de palestras, né? Lá atrás, 20 anos atrás, eu ficava falando assim: pô, gente, vamos investir no design, vamos trazer o design para a indústria, que vai melhorar tudo, você vai vender mais produto, vai melhorar até a produtividade, tem uma série de questões, né? Só que, atualmente, já não precisa mais, as pessoas já sabem o que é design. E as pessoas valorizam, elas sabem o valor que tem, não existe dúvida mais. Só que o posicionamento do design na indústria ainda não está perfeito. Existe uma dificuldade, mas não é uma dificuldade no Brasil, é no mundo todo. Eu que trabalhei na Whirlpool quase 30 anos, lá a gente percebia que os americanos tinham dificuldade de conversar com os designers. Os italianos lá, nós tínhamos 2 fábricas na Itália, tinham dificuldade de conversar com os designers. No fim, nós até nos tornamos exemplo mundial aqui de Joinville. O grupo de Joinville era chamado para fazer projetos nos Estados Unidos e na Europa, porque os engenheiros gostavam mais da gente, em função da maneira que nós interagíamos, né? E aí, não é só a gente tornar os produtos mais bonitos e atrativos, né? Fazer o produto diferenciado, né? Mas também o design ele se tornou uma ferramenta para a gente atingir os objetivos do marketing. Porque a indústria em si, no Brasil principalmente, nos Estados Unidos não, o marketing tem uma força muito grande, mas no Brasil existe uma dificuldade, né? A engenharia é mais forte, né? Então, eu cito exemplo, quando eu entrei na Consul em 79, né? Eram os engenheiros que decidiam o produto, como ia ser fabricado. O pessoal da fábrica vinha e dizia: nós queremos assim, 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 porque vai ser mais fácil de fabricar. E eu lá entrei, né, gurizão e tal, dizia: não, veja bem, a dona Maria lá no ponto de venda vai gostar mais se for diferente, sabe? Esse tipo de convencimento, né? Agora, existem outras coisas, né? Eu vou citar uns exemplos aqui curiosos, que muitas vezes o design salva a empresa, né? Por exemplo, aqui, ó, uma fábrica lá nos anos 80, final dos anos 80, estava fechando já, né? Aí o dono da fábrica descobriu o Guto Índio da Costa, que é amigo nosso, né? Chamou o Guto lá e disse assim: olha, eu tenho essa fábrica aqui e eu faço. Ele tinha, assim, 50 máquinas injetoras fazendo fitinha cassete e também aquelas de vídeo, né? Eles: tá parando porque ninguém mais compra isso aí. O que eu faço? Então o designer, né? Aí entra o designer em ação, né? Ele avaliou os equipamentos existentes, o que era factível, o que era viável fazer naquela fábrica, e desenvolveu uma linha, vários ventiladores. Esse aqui foi o principal, que ganhou prêmios, até hoje está no mercado, isso já faz tempo, né? E salvou a fábrica. Até hoje o cara é fabricante de ventiladores, né? Um outro exemplo que é bem curioso é da Todeschini. O Todeschini foi um italiano que veio ali para o Rio Grande do Sul nos anos 40 e montou uma fábrica de sanfona, né? Só que ali nos anos 60
não se comprava mais sanfona. Eu me lembro quando eu era guri, a gente dizia: você quer uma sanfona ou um violão? Não, eu quis o violão, né? Mas tinha uns amigos que tocavam sanfona. Mas nos anos 60, ninguém mais queria tocar sanfona, caiu de moda. Aí e o senhor lá, o italiano, conheceu o Bornancini, que era um arquiteto que fazia design lá no Rio Grande do Sul. Ele chamou o Bornancini, encontrou num evento assim de, sei lá, um evento de profissionais, e falou: eu estou com um problema na minha fábrica, você não quer me visitar lá? E o Bornancini foi visitar, e ele falou: olha, ninguém quer comprar mais minhas sanfonas, eu não sei o que fazer com essa fábrica. Deu Bornancini, estudou os equipamentos, tal, voltou para o escritório. Uma semana depois ele voltou lá e disse assim: vamos fazer cozinha modulada. O italiano expulsou ele da sala. Ficou brabo. Ficou brabo. Mas daí ele pensou bem e chamou de volta. E começou a fazer as cozinhas. E até hoje a Todeschini faz as cozinhas. Se tornou, depois de muitos anos, a família continua tocando, porque o velhinho morreu logo. E até hoje fazem cozinhas e tá. E foi uma atuação assim perfeita do Bornancini na época. Ele acertou, porque sanfona se faz com os mesmos equipamentos que se faz uma cozinha, né? Bem, outro case curioso é da Cosa, que é uma fábrica de utensílios domésticos de plástico lá do Rio Grande do Sul. A Cosa era uma fábrica que fazia peças plásticas para a indústria moveleira. E um senhor que tocava a fábrica, né? E ele ia bem e tudo, mas de repente ele teve um infarto e morreu. E as 3 filhas, a Daniela, a Manuela e a Cristina, herdaram a fábrica. Uma era advogada, outra era economista e a Cristina era designer. Então elas começaram a mudar. Elas eram uma empresa B2B, né? Business to business. Daí eles falaram: não, vamos fazer um produto próprio e criar uma marca. Criaram a marca, começaram a fazer esses produtos que passaram a competir com empresas italianas e alemãs, que a gente passou a comprar há uns 20, 30 anos peças plásticas com alto valor, né? E a Cosa era a única no Brasil que fazia essas peças. E daí essa empresa foi indo tão bem, e agora faz aqui uns 10 anos que uma grande empresa comprou a fábrica e a marca delas. Então elas venderam muito bem, né? Se aposentaram e funcionou direitinho, né? E foi a atuação da Cristina aqui que disse assim: não, vamos usar essa fábrica do meu pai para fazer produtos de bom design, né? Outro exemplo curioso é das Havaianas, né? Que tem até um caso que no design a gente cita muito, né? Que houve um momento lá que o grupo, faz parte do grupo, né, Alpargatas, né? A diretoria disse assim: olha, nós fazemos aqueles chinelinhos lá, vamos acabar com aquilo, porque aquilo já deu. Mas daí alguém chamou a atenção, o marqueteiro disse assim: escuta, vamos chamar uma empresa de design e vamos refazer o design da sandália e relançar, né? Porque é interessante e tal. Nessa época, não sei se vocês lembram, né? A gente encontrava a Havaiana nos empórios, assim, numa caixa lá no fundo, assim, e só tinha uma cor, né? Só tinha preto ou branco, azulzinho, né? Um troço. Bem, eles chamaram a empresa de design do Rio de Janeiro, que fez uma avaliação. Ó, o chamado foi assim: ó, faça um novo design para nós. Queremos relançar uma coisa moderna, tal. Eles avaliaram, tal, e voltaram lá e disseram assim: olha, não vamos fazer um novo design. Vamos usar o mesmo design, só que vamos pôr grafismo. Vamos criar modelos diferenciados para agregar valor. Bem, não precisa nem contar o resto, né? Todo mundo já sabe, né? Funcionou tão bem que hoje a gente vai em Dubai, tem loja da Havaiana, você vai em Paris, em Miami, está no mundo todo, é um sucesso, todo mundo sabe que é do Brasil. Porque hoje as pessoas vão: eu quero comprar do Flamengo, né? Ou do Corinthians. Tem de tudo agora, né?
É, do Vasco, do Coxa. Aí tá difícil, né? Mas tudo bem. Então, mas é um case de design. Porque muitas vezes o design não é só desenhar, né? É você entender o que está passando pela cabeça das pessoas e como você posiciona um produto, né? Na prática, nós ficamos aqui inseridos num processo da empresa aqui que está entre engenharia, tecnologia, né, materiais e processos. As mudanças sociais aqui é marketing que está mais envolvido, né? E a gente sempre fica responsável pela inovação. A inovação é com design, inovação, né? Mas é um ponto nevrálgico. Por isso que eu sempre digo, né? Quando eu divulguei para um amigo lá, falei, vou dar uma palestra. Ele dizia, não cria confusão lá, hein? Porque eu sempre falava, né? O Osni sabe disso, que foi nosso colega lá da engenharia, que a área de design sempre está meio em conflito com a engenharia mecânica, né? O pessoal de processo. Assim como o arquiteto entra em conflito com o engenheiro civil, né? Às vezes é uma discussão ali, pô, viabiliza aí para mim, pô, a minha ideia, né? Mas o fato é que eu muitas vezes digo assim, mas pô, me explica aí qual é a diferença de você fazer um projeto de engenharia e um projeto de design, né? Então eu montei essa historinha aqui, que eu pego um engenheiro e ponho naquela sala lá, e pego um designer, ponho naquela sala. Daí eu digo para eles dois ao mesmo tempo, por favor, desenvolve um liquidificador, e fecha as portas. Bem, daí nós vamos ver lá que o engenheiro ele foi preparado para raciocinar da seguinte forma. Liquidificador. Primeiro, preciso de um motor, vou calcular o torque, rotação, parte elétrica, suporte, hélice, encaixe, base, capa, copo, botão de comando, pega, tal. Quando a gente vai ver o que o designer, a sequência de raciocínio do designer, foi assim, liquidificador, qual a origem da palavra? Para que se usa o liquidificador? O que as pessoas pensam do liquidificador? Quem usa? A que horas usa? Quer pagar quanto? Né? Onde compra? Onde guarda? Precisa lavar? Não precisa lavar? Precisa de motor? Talvez não precise. Claro, ele vai juntando aqui e chega talvez numa linha de raciocínio aqui, que daí vai chamar o engenheiro para ajudar a viabilizar, claro. Mas a nossa função é ver toda essa questão aqui antes de fazer o projeto. Isso dá o quê? A possibilidade de a gente ser mais inovador, de a gente chegar a soluções mais curiosas, né? E isso aqui depois, essa nossa metodologia, porque no fim nós temos uma metodologia. Modernamente, uma empresa dos Estados Unidos começou a falar design thinking, mas no fim a gente diz, pô, eu sempre fiz isso, cara. Nós sempre fizemos design thinking, nós sempre pensamos nesse método. A gente primeiro, como as minhas primeiras reuniões com a diretoria da Consul, que eu ia lá apresentar algumas coisas, uma vez eu fui apresentar um grafismo. E aí eu apresentei, tem essa opção, segunda, terceira, sexta opção. Daí o presidente, né, o Ivens Frey, Newton, qual a opção que você sugere? A última. Aquela toda coloridinha? Mas aquela ali não é muito, assim, muito gay? Daí eu falei, isso lá em 1980, né? Daí eu falei, olha, pessoal, eu estou fazendo aqui uma linha para as senhoras que vão na loja comprar, e não para um bando de engenheiros. Claro. Vai ser mais complicado, mas esses coloridinhos vão vender mais. E foi o que aconteceu. No fim, vendeu mais mesmo. No fim, porque no Brasil o produto tem que ser afetivo. E aí, se o produto é muito frio, claro, você vai vender para classes mais. Se for marca Brastemp, tem que ser mais frio. Agora, um Consul tem que ser mais afetivo. Então, essa é uma responsabilidade do designer, né? A engenharia não vai ligar para isso. E muitas vezes o próprio marketing não consegue
ajustar esses pontos. E qual é a função do designer? Tá? Então, aqui para exemplificar. Então, ó, faça uma cadeira. Tá? Fácil fazer cadeira, né? É fácil. Desenhar uma cadeira. Só que eu, como designer, tenho que pensar o seguinte: o Mike Tyson vai comprar essa cadeira e quer sentar e se sentir confortável. Agora, o Nelson Ned quer comprar a cadeira e quer se sentir confortável também. Eu tenho que chegar numa, né, equação que todo mundo se sinta bem. Esse é um grande desafio, né? Do ponto de vista foco no consumidor, né? E aí o Zé falou no Da Vinci, né? O Da Vinci a gente considera o primeiro designer de todos, porque ele pensava em tudo. Ele pensava tudo, mas ele pensava nos detalhes, ele pensava no mecanismo, ele pensava em quem ia usar. Por isso que ele fez o Modulor. Ele fez estudo das relações humanas com o objeto para adequar, né? Depois tem o exemplo do Tonet, né, que é considerado assim, um dos primeiros designers de sucesso, tal, porque lá em 1700, início de 1800, né, ele desenvolveu esse processo de cadeiras e móveis que era desmontado, é feito na Bélgica, né, e colocava em caixas, e aí em Londres, em Paris, em Madrid, nas capitais, tinham marceneiros que eles iam lá e treinavam eles para montar. Quer dizer, o que a gente faz hoje, né, nos processos de exportação, ele já fazia isso na Europa, nessa época. Quer dizer, e outra, esse design de cadeira até hoje é valorizado, né? Até hoje existem as fábricas no mundo que fabricam a linha Tonet, né? Então, isso é um exemplo de bom design, uma coisa que tem valor, né? Depois vem o William Morris, aí uma questão histórica, que daí a defesa das artes e artesanato frente à industrialização, que a industrialização na Inglaterra começou a fazer as coisas muito retas, sem respeitar o consumidor, né? Era tudo assim industrializável, fácil de fabricar, não interessa. E daí houveram esses movimentos contra isso. E é claro, o design mesmo a gente considera que começou com a Bauhaus, que foi ali em 1919, na Alemanha. Que ali, o que o Gropius fez? Ele juntou arquitetos, artesãos, pessoal das artes, engenheiros, para fazer objetos e também arquitetura. E aí a palavra design começou a ser utilizada. Aqui foi o ponto de partida, né? E é claro que a Bauhaus ela foi extinta em 1933 pelo Hitler, porque eles consideravam que era muita gente inteligente junta, pensando. Então isso não era bom, né? Bem, e a Bauhaus teve uma produção maravilhosa, produtos que até hoje são valorizados, né? A gente encontra isso ainda caríssimo, né? E alguns dos produtos a gente diz, ó, esse aqui é um produto lá da época, mas a gente compra produtos com esse design ainda, com essa limpeza, né? A Bauhaus ainda é referência. Depois tivemos alguns outros como esse Raymond Loewy, que era um francês que trabalhava nos Estados Unidos e ele era um político, ele se dava bem com a classe política, então ele conseguia projetos. Então ele tinha um escritório bem montado, que ele fez a garrafa da Coca-Cola, ele fez o Luxtride e até a Shell. Quer dizer, um exemplo de bom design em todas as áreas. E ele fazia também carro, locomotiva, refrigeradores. Quer dizer, e é claro, nessa época, havia essa preocupação em fazer tudo meio parecido com o jato, né? O streamline, né? As linhas que valorizavam, porque o jato era a grande moda da época. Tudo que parecia com jato era legal, né? Até o negócio para
apontador de lápis, né? Bem, depois a gente teve um novo momento do design, quando Max Bill lançou a Escola de Ulm, que inclusive a Escola de Ulm foi a referência para o design brasileiro, né? Porque alguns caras que se formaram em Ulm vieram para o Brasil quando a ESG iniciou as primeiras aulas de design no Brasil, né? E foi uma retomada da Bauhaus, na Alemanha, né? E alguns projetos, podem ver que isso aqui foi em 1960, mais ou menos, projetos bonitos, quer dizer, atemporal, né? E várias coisas assim ficaram marcadas pela escola de Ulm, né? Mas o principal cara que saiu de lá foi o Dieter Rams, que ele depois foi trabalhar nessa fábrica Braun. Não sei se você lembra, essa marca foi muito forte na Europa por um longo tempo. Ainda tem, né? O barbeador ainda tem, mas eles tiveram muitos produtos. E os produtos eram lindos, né? Porque quem digamos, definia as linhas do design era o Dieter Rams, que veio da escola de Ulm, né? E até hoje, algumas empresas seguem o padrão da Braun, né? Pela limpeza, pela pureza das formas. Alguns produtos modernos hoje são iguais a esse aqui. Isso aqui é de 1960, né? E aí a gente chega, um novo momento é o do Steve Jobs, né? Que não é designer e nem é formado em ciências da computação, nada, mas ele é considerado um designer. Ele tinha a visão da pureza das coisas serem boas, né? E ele tinha outra coisa, ele sabia o que o consumidor queria. A preocupação principal dele era enxergar o mercado, o que o pessoal vai querer. Que nem aquela história assim, quando ele lançou, por exemplo, esses aparelhinhos para escutar música. Naquela época que todo mundo queria comprar aqueles 3 em 1 enormes, e a Apple lançou isso aqui, e o pessoal dizia, pô, tá todo mundo comprando coisa grande, o cara... No fim, isso aqui se tornou a febre mundial. Até hoje, só que agora a gente vai no celular, né? Fica no celular escutando música. Quer dizer, ele estava sempre um passo à frente, né? Na questão do design, na questão de percepção, o que os consumidores vão querer. E um detalhe, né? Quando ele desenvolveu esses produtos, né? Lindíssimos, né? Lindíssimos todos. E alguns deles, ó, quando a gente compara, esse aqui é um radinho da Braun, dos anos 60. E esse aqui é o iPod, né? Esse aqui é um calculadora da Braun, esse aqui é um fone. Daí a Braun versus a Apple, né? Eles têm assim a mesma filosofia formal, né? O fato é que a gente, quando estuda essas questões sociais, né, a gente percebe que não só que o design dos produtos e o design das roupas, elas obedecem uma cronologia da seguinte forma. Quando o mundo está em guerra, por exemplo, a roupa das mulheres cresce, elas se fecham. E quando está tudo bem, que atualmente está cada vez mais difícil de acontecer, né? Daí volta a mini saia, volta... Esses movimentos sociais são muito importantes para nós, enquanto definidores de produtos, né? Mesmo uma pandemia, por exemplo. Uma pandemia muda a cabeça das pessoas, muda a maneira como elas vão na loja comprar alguma coisa, né? Um exemplo foi esse aqui, que eu uso já. É assim, ó. Após lá o ataque de 11 de setembro, uma pessoa, um americano, que uma semana antes, no dia 9 de setembro, ele estava na loja para comprar um conversível, um carro conversível para andar com a família, etc. No dia 12 de setembro, ele foi e comprou um Hummer. E o Hummer virou uma febre nos Estados Unidos depois do ano de setembro, tinha fila para comprar Hummer. Por quê? Porque, assim, se dá de novo um novo 11 de setembro, eu ponho a família nesse carro aí e eu passo
por cima de qualquer coisa, eu consigo salvar minha família. Passo por Rio, tal, porque o Hammer é um carro militar e ele é o tamanho de um caminhão, né? Ele é forte. Então a percepção e o mercado, né? E até a percepção estética. O Hammer, que era considerado um carro feio, passou a ser bonito em função de uma situação política, né? Então, assim, o que eu tenho como regra, assim, o que é bom, o que é o bom design, né? É aquilo que é simples, que tem formas puras, que é temporal, funcional, etc. Mas, principalmente, que tem bom design, aqui estou dando uns exemplos de bom design brasileiro, né? Para a gente não falar só de coisa, né? Isso aqui são coisas do Sérgio Rodrigues, que isso aqui já tem 60, 70 anos, né? Mas são coisas boas, né? Bem feitas. Aqui dos irmãos Campana. É claro que tem muita coisa. Dos Campanas é muito assim, meio artístico. Um pé na arte, né? E tem coisas, assim. Meu sonho sempre foi ter uma Frau. Esses tempos eu fui comprar uma Frau. Esses tempos não, faz uns 10 anos. Fui em São Paulo, tinha um lugar que tinha Frau. Era 40 mil reais. Há 10 anos atrás. Mas daí a moça falou assim, mas nós temos uma por 8 que é chinesa. Mas é igualzinha. Mas eu falei, não, 8 está muito caro também, né? Mas tem, assim, esses produtos, né? Você vê, isso aqui tem mais de 100 anos, mas é um produto lindo, né? Assim, um clássico. Então, o design, ele tem que navegar. Esse aqui é o da Bauhaus, esse sofá, e é muito famoso. Tudo que é do Ames também. Algumas marcas de tecnologia têm essa aura também, conseguem fazer produtos de alta tecnologia, mas com um design bonito. Que, claro, o povo mais... um funkeiro não vai comprar isso aqui, claro, né? Não vai achar legal, né? Mas existem públicos e públicos, né? Esse aqui é outra marca também que tem essa. Eu sempre cito assim que a Mercedes, durante muito tempo, foi a marca de automóveis que puxava, né? Esse aqui em 2003, quando foi lançado, a gente olhava, quando passavam assim, né? Que carro. Depois todos os outros. Logo em seguida o Hyundai já ficou igual, etc. Todos vão atrás, né? Então é interessante. Outro produto que foi sensacional foi esse aqui da Apple. Foi ali em anos 2000 que foi lançado. Essa linha, ele conseguiu explorar, inclusive, as sensações. Eu me lembro que eu fui, nessa época que foi lançado, eu estava lá na Whirlpool, e fui em Chicago e tinha o lançamento desse produto numa loja. Daí um amigo meu falou, Newton, toca na maçãzinha. Daí a gente chegava e tocava na maçãzinha, ela azul, ela ela pulsava e fazia dom. Sabe? Fazia um som assim que arrepiava. Assim. Daí eu fiquei 2 horas lá, desligando e ligando. Sabe? Mas aquilo, assim, o Steve Jobs, ele fala nas narrativas dele que a gente tem que explorar o máximo as sensações das pessoas. Então, é que eu não tinha dinheiro na época, que isso aqui era caríssimo. Mas eu ia comprar só por causa daquele dom, que era lindo, sabe? Assim. Então, e claro, o produto todo, né? Todo em acrílico e tal. Isso durou pouco tempo, porque era muito caro, mas é legal, né? E todos os produtos da Apple e tal. Uma coisa que eu faço questão de falar sempre, né? E que assim, no Brasil, se a gente quer vender produto, né, para massa, a gente tem que fazer o produto mais feminino. Porque, não só porque existem mais mulheres, e as mulheres talvez sejam mais consumidoras, um pouco mais do que os homens, essa discussão é muito relativa também, mas o fato é que no Brasil tudo que a gente lança que é mais feminino, vende mais. Mesmo os homens compram.
tá? Porque agrada mais, porque é mais legal, porque é mais sensual, sei lá. Então, não adianta fazer produto machão, sabe? Daí não rola. Sabe? E o fato é que o design é inovação, inovar é ser original, né? Surpreender. E o design é o decodificador dessas questões sociais, né, para o produto. Obrigado aos nossos palestrantes. Realmente, os conteúdos que a gente tem conseguido gerar nessas palestras são gratificantes, vão aumentar muito a nossa visibilidade. E eu gostaria de convidar, então, o Bittencourt e o Rogério para entregar, então, ao professor João Sobral só o certificado que foi feito por João. E ao Newton Gama, que fez a parte muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. À disposição.